Falaremos de um conceito muito importante em economia, a curva de Laffer. O conceito leva o nome da pessoa que o desenvolveu, Arthur Laffer, um grande economista americano que lecionou na Universidade de Chicago, na Universidade do Sul da Califórnia e outras instituições. A curva de Laffer ilustra as duas coisas mais importantes que devemos saber sobre impostos, quando o governo consegue arrecadar por meio de tributação e que em nível de tributação o governo começará a diminuir ao invés de aumentar. A curva de Laffer é ilustrada aqui por um gráfico bidimensional. O eixo horizontal representa as taxas tributárias sobre a arrecadação e o vertical representa a receita que o governo recolhe. Primeiramente, uma vez que 0 vezes qualquer número é zero, se a taxa tributária é zero, a receita do governo será zero. Assim, 0 e 0 é o primeiro ponto no gráfico. Suponhamos agora que o governo adote uma taxa tributária bem baixa, 1%, por exemplo. A partir daí, o governo começará a receber dinheiro do contribuinte. Ou seja, outro ponto no gráfico seria algo aqui. Suponhamos agora que a taxa tributária seja de 2%. Todos concordam que a receita do governo aumentaria. O que significa que outro ponto no gráfico seria aqui. E se o governo continuar aumentando a taxa, a receita continuará subindo, pelo menos enquanto a taxa tributária for baixa. 3%, 4%, isso quer dizer que a inclinação para cima, pelo menos enquanto a taxa tributária for baixa. Agora, suponhamos que o governo cobre uma taxa tributária de 100%. Se isso ocorresse, ninguém trabalharia, porque alguém trabalharia se o governo confiscasse todo o seu dinheiro, e se ninguém trabalhar, a renda nacional seria zero. O que significa que a receita do governo seria 100% de zero, ou seja, zero. O que significa que a outra extremidade da linha seria aqui. Agora vamos traçar uma curva. Percebemos então que a linha terá uma inclinação que poderá ser algo assim, assim ou assim. Mas terá que haver uma inflexão. Isto ocorre porque a linha da receita sobe na parte do gráfico onde as taxas são mais baixas e começa a cair a atingir o ponto que havíamos fixado, quando a taxa tributária é de 100%. O ponto de inflexão da curva tem um significado importante, algo que poucos entre os que defendem impostos mais altos querem admitir. Significa que quando as taxas tributárias são altas, se você as aumentar, estará na verdade reduzindo a receita do governo. De fato, isso já ocorre na prática. Por exemplo, durante a Grande Depressão, quando o Congresso aprovou a Lei Tributária de Halley, ainda que a lei tenha aumentado os impostos sobre os bens importados, a receita proveniente desses impostos, na verdade, caiu. Um exemplo mais recente ocorreu no começo dos anos 80, depois que o presidente Reagan e o Congresso reduziram drasticamente os impostos sobre os ricos. A receita proveniente dos ricos acabou aumentando. Todos os economistas, até mesmo os mais esquerdistas, concordam que a verdadeira curva de Laffer, a que reflete a vida real, tem uma inflexão, o que, portanto, em algum ponto a linha descende. O que significa que em algum ponto a receita começa a cair, quando se eleva as taxas tributárias. Então, o que ponto os economistas discordam? Eles discordam sobre o ponto exato onde ocorre a inflexão. Quando tomei minha primeira aula na Universidade de Stanford, em 1984, na universidade, o livro didático dizia que aproximadamente a taxa reduziria aos 70%. Mas aparentemente o que aprendi é que estava errado. Novas evidências de uma fonte inesperada surgiram que a inclinação ocorre a algo em torno dos 33%. Esta fonte é um estudo feito por Christina Homer e seu esposo David Homer, ambos professores da Universidade da Califórnia em Berkeley. Christina Homer era presidente do Conselho de Economistas do presidente Barack Obama. Em outras palavras, o estudo foi feito por um dos economistas esquerdistas mais influentes nos Estados Unidos e foi publicado no The American Economic Review, a revista científica de economia mais respeitada no mundo. O estudo examinou como a renda nacional responde às taxas tributárias no tocante ao que quero explicar. O ponto principal é que, se você fizer as contas, os resultados mostram que a inclinação da curva de Laffer ocorre aproximadamente nas taxas dos 33%, bem abaixo do que os economistas pensavam. Agora analisemos essas conclusões em uma perspectiva política. Elas sugerem que, não importa qual seja a ideologia política, não é aconselhável que as taxas estejam acima de 33%.
Obviamente, os conservadores e muitos centristas pensam que as taxas devem estar mais baixas do que isso, mas ainda que você seja de extrema esquerda e sua única meta é aumentar o governo ao máximo, você deve se opor a estas taxas maiores que 33%, porque baseado no que sugere o estudo de Homer e Homer, quando as taxas tributárias são mais altas, a receita do governo acaba diminuindo, independentemente da ideologia política. Todos devem prestar atenção no estudo de Homer e Homer e as suas importantes implicações. Eles sugerem que, se reduzirmos as taxas tributárias, a receita do governo poderá aumentar. Sou Tim Gross-Klose, professor das Ciências Políticas e de Economia da Universidade de Prager, nos Estados Unidos, Califórnia.